Bom dia, acho que agora podemos iniciar e vamos aguardando a entrada dos nossos outros participantes, mas já vamos saudar a todos, agradecer a participação. Estamos em mais um webinar do Escritório Gaia Silva Gaege e nosso objetivo aqui é tratar rapidamente sobre as cautelas empresariais que devemos adotar nesse tempo, nesse momento em que vivemos de pandemia. Como todos sabem, nós temos escritórios em 5 unidades da nossa federação e temos acompanhado dia a dia as principais modificações da legislação, seja a lei em sentido estrito, medida provisória, resoluções, decretos, instruções normativas em todos os estados do Brasil. Principalmente Brasília, que o governo federal tem editado dia a dia várias modificações, e também as modificações estaduais e municipais. E temos disparado essas modificações para os senhores via e-mail, WhatsApp e também com esse recurso visual que estamos fazendo agora. Principalmente, também temos acompanhado, que tem sido bastante importante, o dia a dia do judiciário, apesar da suspensão dos prazos, apesar de não haver mais esse contato presencial, mas os tribunais se ajustaram e se adequaram para o despacho via telefone, para os julgamentos por videoconferência, em que é possível, inclusive, a participação dos nossos advogados, até mesmo em sustentações orais e despachos com os julgadores, o que tem mostrado a efetividade desses procedimentos que estão sendo adotados. Hoje, a nossa ideia é dividir a nossa apresentação dessas cautelas empresariais nos tempos de pandemia em 5 grandes blocos. O primeiro seria o direito do trabalho, seguido de tributário, direito contratual, direito societário, e ao final vamos abrir um espaço que vocês podem ir utilizando durante toda a apresentação, que é o Q&A. Vamos estar com o microfone fechados, a possibilidade também de fazer perguntas via chat também está. Gostaríamos de pedir que não fosse utilizado, e todas as perguntas, elas fossem veiculadas por meio do Q&A, para que nossos palestrantes possam responder. Se possível, eu gostaria também de pedir aos senhores que formulem as perguntas diretamente a cada palestrante. Por exemplo, Flávio, eu gostaria de tirar a seguinte dúvida, para que nós possamos otimizar esse tempo. Eu sou a Nete Maí, a sócia do escritório de Brasília, e vou apresentar rapidamente os nossos palestrantes. O Flávio Prado é nosso sócio do escritório de Curitiba, atuante na área tributária, civil e de contratos. Beatriz Tiquian, advogada em São Paulo, atuante em direito do trabalho. Juliana Lopes, advogada do escritório também de Curitiba, com atuação em societário, M&A, civil e contratos. Por fim, e não menos importante, Ludmila Knop, advogada também de Curitiba, especialista em civil e contratos. Espero que os senhores possam aproveitar esse painel e nós possamos aqui dividir com vocês as nossas experiências e sugestões para que possam ser adotadas e estudadas nesse momento de pandemia. Beatriz, você pode iniciar, a palavra agora está com você. Obrigada, bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho das principais discussões que a gente já vem enfrentando no direito do trabalho, especialmente em razão de 2 medidas provisórias que foram editadas recentemente, finalzinho de março e início de abril, que trata de algumas medidas que as empresas podem adotar neste momento de pandemia. Eu queria começar falando sobre a medida 936. Essa medida provisória foi aquela que permitiu redução de salário, de jornada e a suspensão dos contratos. Essa é uma das medidas mais drásticas que foi permitida pelo governo, em razão da própria forma como o nosso direito do trabalho se organiza. Vocês devem estar acompanhando bastante discussão a respeito disso, porque a gente espera um julgamento importante do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre a validade de todas essas negociações que a medida provisória autoriza, porque a medida provisória está autorizando a negociação individual e não a negociação coletiva através de sindicato para redução de salários e suspensão contratual, o que é um ponto
de discussão, porque a Constituição Federal, como regra geral, prevê que para a redução de salário é necessária a negociação coletiva. Mas superado esse ponto, que a gente precisa aguardar a decisão do STF para conferir melhor segurança jurídica à medida provisória, e pelo fato de que o governo está muito confiante de que o STF vai validar a medida provisória, porque alguns cuidados foram adotados, e entre eles a preservação do valor hora, o que significa isso? Isso significa que, para a redução de salário, há uma redução proporcional de jornada. Então, o valor hora recebido pelo empregado é o mesmo da época em que o contrato estava plenamente válido. Isso é um ponto que o governo vem defendendo bastante, não há só uma redução salarial, o valor hora é preservado porque é uma redução proporcional da carga de trabalho do empregado. Enquanto que a Constituição Federal, ela só exigiria a participação do sindicato para os casos em que houvesse redução salarial e mantida a jornada de trabalho. Além disso, o governo defende que, como há um benefício que ele vai pagar baseado na questão do seguro-desemprego, esse valor hora, inclusive, vai ser superior ao valor hora recebido pelo empregado antes da redução de jornada. Então, ele está bastante confiante de que deve ser validada pelo STF essa medida provisória. Quais são as regras gerais dessa medida provisória para que haja a redução de jornada e a redução consequentemente, de salário? A medida provisória, ela autoriza a redução de jornada e de salário em 25%, 50% ou 70%. 25% tem autorização para todos os empregados por acordo individual ou por acordo coletivo. O acordo coletivo, que é aquele com a participação do sindicato, sempre vai poder existir. Se a redução for de 50% ou de 70%, há uma regrinha especial para essa autorização. Para os empregados que recebem até 3 salários mínimos, que isso dá aproximadamente R$ 3.100, ou para aqueles que recebem mais de 2 vezes o teto da Previdência Social, que é em torno de R$ 12.200, e tem curso superior, esses profissionais podem fazer a negociação da redução de jornada e de salário por negociação individual. Então, menos de 3 salários mínimos, mais de R$ 12.000 e curso superior, negociação individual. Os profissionais que ganham entre 3.100 e 12.200, ou ganham mais de 12.200, mas não tem curso superior, só é permitida a negociação com o sindicato. O que é importante neste contexto? Esse acordo individual tem que ser muito bem redigido, ele tem que ter todas as cláusulas pactuadas para esse momento atípico de prestação de serviços e ele deve ser enviado ao sindicato em 10 dias. Comunicado ao empregado com 2 dias de antecedência e enviado ao sindicato em 10 dias. A atual decisão do STF, que é uma decisão provisória, vincula a produção de efeitos deste acordo individual à ratificação pelo sindicato. Mas o que nós vemos acompanhando na prática é que os sindicatos não estão tendo condição de validar o número de acordos individuais que estão recebendo. Alguns não têm estrutura para isso, outros estão completamente fechados. Então, a nossa recomendação, por enquanto, é sim, a gente precisa enviar, notificar da melhor maneira possível para que se confira validade a esse documento. A redução de jornada e a redução de salário, ela pode vigorar por, no máximo, 90 dias. Então, o governo disponibilizou um portal para que o empregador faça todas as informações, indique qual é a redução salarial, para que ele possa, então, pagar o benefício emergencial. O que é esse benefício emergencial? É a ajuda que o governo dará para os casos de redução de jornada e de salário, proporcionalmente ao valor do seguro-desemprego. Então, hoje, a gente sabe que a parcela do seguro-desemprego, o valor máximo é aproximadamente R$ 1.800. Isso significa que se o empregado teve 25% do seu salário reduzido, ele vai receber 25% da parcela do seguro-desemprego. Se ele teve 50% ou 70% do seu salário, ele vai receber essa mesma proporção do valor da parcela do seguro-desemprego. E mais uma vez, lembrando, essa é uma medida que pode durar por no máximo 90 dias. Outro aspecto muito importante desta questão é a questão da estabilidade ao emprego.
A medida provisória estabelece que o empregado que sofre a redução de jornada e a redução salarial, ele é estável no emprego durante o período dessa redução e assim que o contrato volte à normalidade, ele continua estável pelo mesmo período. Então, se a redução de jornada e de salário durou 90 dias, por esses 90 dias o empregado não pode ser desligado, e assim que o contrato se restabelece, ele é estável por mais 90 dias. Se ele for desligado, ele vai receber uma indenização relativa a este período. Então, esses são os principais aspectos relacionados à questão de redução de jornada e redução de salário. Só que a medida provisória, ela também autoriza a suspensão do contrato. O que significa suspensão do contrato? Não há nenhum tipo de prestação de serviços, não há nenhum tipo de pagamento pelo empregador. O empregado não recebe salário, ele não presta serviços. Essa medida, ela pode durar por no máximo 60 dias. E aí, neste caso, o governo também entra com a complementação do pagamento, na verdade, com o próprio pagamento, porque o empregado não vai receber salário, através do benefício emergencial. Também é o mesmo benefício que eu falei anteriormente, calculado com base no valor da parcela do seguro-desemprego. Se a empresa tem uma receita bruta em 2019 de até 4,8 milhões, o governo vai pagar 100% da parcela do seguro-desemprego. Então, se o empregado tem direito, pelo tempo de prestação de serviço e salário, aquela parcela máxima que eu comentei aqui de R$ 1.800, ele vai receber R$ 1.800 no período em que ele não estiver trabalhando. Se a empresa tem a receita bruta superior a 4,8 milhões, neste caso é obrigatório que ela faça uma ajuda compensatória, que tem natureza indenizatória, no percentual de 30% do valor do salário do empregado. E o governo vai pagar o benefício emergencial no importe de 70% da parcela do seguro-desemprego. Essa ajuda indenizatória, essa ajuda compensatória, que tem natureza indenizatória, ela é obrigatória para esse caso específico da suspensão contratual para empresas com receita bruta em 2019 superior a 4,8 milhões, mas ela é facultativa para as outras hipóteses. Então, a lei autoriza que o empregador pague uma ajuda compensatória àqueles empregados que tiverem a suspensão ou a redução de jornada. O valor ele é de novo acordado neste acordo individual que deve ser feito para a suspensão do contrato ou para a redução de jornada e de salário. E ele tem natureza indenizatória. O que significa isso? Significa que não vai ter recolhimento de FGTS, significa que não vai ter recolhimento de contribuição previdenciária. No caso da suspensão, vale a mesma regra sobre a estabilidade que eu mencionei anteriormente. Então, considerando que a suspensão ela é de no máximo 60 dias, o empregado é estável durante esse período de 60 dias e ele permanece estável por mais 60 dias assim que o contrato se reestabeleça. Admite-se aqui a negociação individual, valendo da mesma regra que eu mencionei anteriormente com relação aos valores de salário. Então, para os empregados que recebem até R$ 3.100 e aqueles que recebem mais de 12.200 e têm curso superior, é admitido o acordo individual para suspensão do contrato. Este acordo individual deve ser submetido ao empregado com 2 dias de antecedência antes de se suspender o contrato de trabalho. Se a faixa salarial não for essa que eu mencionei, ou seja, se for ela entre 3.100 e 12.200, é necessário a participação do sindicato para a suspensão contratual. Outro ponto importante nesse aspecto é que, sim, o empregador pode conjugar as duas metodologias, a suspensão do contrato e a redução de jornada, desde que isso tenha uma duração máxima de 90 dias. Então, esses são os aspectos principais da medida provisória e a sistemática imposta para ela nessa questão da possibilidade de redução de jornada e de salário e suspensão de contrato. A gente preparou um manual de perguntas e respostas que está disponível no site do escritório, no LinkedIn do escritório, que tem as perguntas específicas, caso eu não tenha mencionado aqui algum aspecto muito mais peculiar dessa sistemática. Mas a intenção hoje era realmente passar os pontos principais e onde a gente tem recebido mais questionamento.
E agora, passando para a medida provisória 927, ela trata de algumas medidas que são autorizadas pelo governo, ela simplificou algumas questões que vinham na CLT. Então, quais são as principais medidas que a medida provisória 927 autoriza ou simplifica? Ela trata das férias, do banco de horas, do trabalho remoto, da antecipação de feriados e da suspensão de FGTS. O que ela trouxe, então, de importante? Ela simplificou a possibilidade de concessão de férias. As férias podem ser concedidas ao empregado, bastando uma comunicação prévia em 48 horas, tanto as individuais quanto as coletivas. Nas individuais, a medida provisória, ela autoriza a antecipação de períodos aquisitivos. Isso significa que o empregado não precisa trabalhar 12 meses para que tenha direito ao gozo das férias. O empregador pode fazer essa antecipação. O que a gente recomenda, num primeiro momento, é tentar conceder as férias proporcionalmente ao período trabalhado. Então, se o empregado já trabalhou 6 meses, conceder 15 dias de férias. Se ele já trabalhou mais tempo que isso, fazer a proporção. Mas a MP autoriza a antecipação de outros períodos aquisitivos. Isso é risco do empregador, é gestão do empregador, que vai conceder e vai decidir antecipar ou não os demais períodos de férias. E para férias coletivas, a medida provisória dispensa todas as comunicações que a gente precisava fazer para o Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, hoje uma pasta do Ministério da Economia, e ao sindicato. Então, é mais simples conceder férias e o pagamento das férias pode acontecer até o final do ano, junto com a parcela do 13º salário. Além disso, a medida provisória, ela trouxe uma simplificação do banco de horas. A gente já tinha sofrido uma alteração importante com a reforma trabalhista, que previa a possibilidade do acordo de banco de horas individual com vigência até 6 meses. Agora, a medida provisória estabelece que o banco de horas pode vigorar por acordo individual por até 18 meses. Isso significa que, para aqueles casos que eu não consigo conceder férias, ou eu já concedi as férias, e que o empregado tem a possibilidade de reduzir um pouco a jornada de trabalho, porque neste momento caiu a demanda, mas não é necessária a suspensão de um contrato, o banco de horas é a medida necessária e a medida indicada para isso. Então, ele tem uma jornada habitual de 8 horas, se reduz para 2, para 6 horas, essas 2 horas vão para o banco de horas. Em 18 meses, o empregado vai poder fazer as horas extras, essas horas vão ser compensadas e no final de 18 meses, o empregador avaliará esse banco de horas e vai pagar as eventuais horas extras com um adicional de 50%. Então, é uma medida interessante para as atividades que receberam uma diminuição de demanda, mas tem uma expectativa de um aceleramento maior assim que a situação se restabeleça. E na questão do trabalho remoto, a medida provisória acabou trazendo uma regulamentação para que todos nós já estamos vivendo em razão do isolamento. Então, ela determina que, para quem está fazendo o trabalho remoto, que ela denomina de teletrabalho, não há necessidade de fazer o controle de jornada, mas nesse aspecto é importante ressaltar que, em termos práticos, se o empregado consegue demonstrar que ele vem trabalhando mais do que era a jornada habitual, através do envio de e-mails, de uso de WhatsApp, ele vai poder discutir a questão das horas extras, em que pese a lei dizer que essa tecnologia não é suficiente para controle de jornada. Mas não é esse o entendimento atual do Poder Judiciário Trabalhista e no final da linha são os juízes que vão avaliar a questão das horas extras. E muitas vezes essa ação, ela não é proposta agora, o empregado, ele tem 5 anos na vigência do contrato de trabalho para propor ação. Então, isso é importante que a gente lembre antes de tomar as medidas. E se houver a rescisão do contrato, ele tem mais 2 anos também para procurar o Poder Judiciário. E nesses 2 anos, o juiz trabalhista vai avaliar os últimos 5 e vai avaliar as medidas que estão sendo tomadas agora em março, abril, maio de 2020. Então, é um ponto de atenção. A medida provisória também autoriza a antecipação de feriados não religiosos, então a gente pode pegar esses feriados previstos para o ano de 2020 e pedir o trabalho, ou lançar no banco de horas.
e ela autoriza a suspensão do FGTS por 3 meses, com a possibilidade de um parcelamento em 6 vezes. Então, esses são os principais pontos da medida provisória. Como eu antecipei, a gente tem um manual de perguntas e respostas no LinkedIn do escritório, se por acaso eu não passei por alguma questão aqui que vocês tenham dúvidas, ou vocês podem mandar perguntas específicas para o Q&A, que no final da apresentação a gente repassa para esclarecer as dúvidas. Obrigada, e eu passo agora a palavra ao Flávio para discutir outros aspectos importantes dessa atual circunstância. Bom dia a todos. Queria agradecer a participação aí das pessoas que estão nos ouvindo. Queria agradecer também os meus colegas que estão aqui debatendo esse assunto conosco. De uma forma especial, a Anete, que está em Brasília, a Bia, que fez uma brilhante apresentação, que está no escritório de São Paulo, e as nossas colegas locais aqui, Juliana e Ludmila, que também dividirão conosco aí essa apresentação. A gente optou por partir da premissa que as mudanças legislativas que aconteceram já são do conhecimento de todos e, portanto, o foco da nossa apresentação hoje vai ser pensar o que podemos e o que devemos fazer além daquilo que o governo já fez. Então, como o tempo vai ser muito curto, se a gente fosse fazer um retrospecto das medidas já feitas pelo governo, a gente ia acabar ocupando uma parte importante dessa apresentação para fazer esse retrospecto, e foi por isso a nossa decisão de aceitar isso como uma premissa e olhar daqui para frente diante daquilo que já é um fato consumado. Então, entrando agora no ponto principal, a gente vai dar um foco muito grande na questão da gestão fiscal. E num momento atípico como esse, num momento tão difícil e tão atípico, a questão da gestão fiscal ela é fundamental. Uma boa gestão tributária ela ainda ganha mais relevância num momento como esse, onde a gente está principiando aí uma provável crise tão grande e para algumas empresas já num momento bastante difícil, aí, sem alguns recebimentos e com mais dificuldade de fluxo de caixa. A gente não desconhece que o cumprimento adequado das questões tributárias, ela faz parte do papel social da empresa e também da solidariedade esperada de uma pessoa jurídica. Por outro lado, a gente não pode perder de vista que a manutenção da empresa, ela também permite a manutenção de empregos e, portanto, a distribuição de renda. Então, nós estamos agora num cenário onde o foco precisa ser na manutenção da empresa, na manutenção da atividade, e para isso o fluxo de caixa é fundamental. Tem sido muito usado nesses últimos dias a expressão em inglês cash is the king. E é exatamente isso, né? Hoje o fluxo de caixa, o dinheiro no bolso, ele é fundamental para permitir que as empresas consigam passar adiante aí desse momento de dificuldade. E para isso a gente trouxe, então, três grandes sugestões, e 3 pontos importantes de reflexão que vão nortear basicamente aí toda a minha apresentação de hoje. E eu queria falar o seguinte, que num momento de crise e de caos, são 3 coisas importantes para a gente perceber. Uma delas é revisão de premissas e procedimentos. A outra é revisão da matriz de risco. E a terceira é foco na criatividade. E ontem a gente teve uma apresentação que foi feita no IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e um dos palestrantes que estavam presentes era o Ricardo Guimarães, da Electrolux, e ele fez uma ponderação muito interessante, e eu queria dividir com vocês e também pensar sobre isso aí diante dessa preocupação. Quando a gente fala tem sido também uma expressão bastante usada, em elevação da tábua de risco, né, ou revisão da matriz de risco, que foi a expressão também por mim utilizada, quando a gente fala dessa elevação da tábua de risco, pode dar a impressão aos acionistas, aos outros diretores, aos superiores, ou até aos pares de outras diretorias,
que a gente ou estava perdendo oportunidades, deixando oportunidades passar, quando a gente está mexendo nessa tábua de risco, ou estamos, então, por outro lado, caminhando mais em direção a uma evasão fiscal. E eu queria fazer uma ponderação intermediária, queria fazer uma ponderação para mostrar a importância dessa revisão da matriz de risco. Existe talvez um caminho do meio, que não é nem aquele onde eu estava deixando passar oportunidades em branco sem aproveitá-las, e nem caminhando para uma evasão fiscal, mas sim reavaliando aquilo que num primeiro momento era uma questão de um risco, que a gente optou naquele momento por não correr aquele determinado risco diante da realidade daquele momento, mas que agora talvez isso passe a fazer sentido diante de uma mudança tão evidente, tão visível, de um cenário econômico e empresarial. Eu escolhi iniciar com um exemplo que me parece bastante ilustrativo dessas três situações: revisão de premissas e de procedimentos, revisão da matriz de risco e também foco na criatividade. E vou falar, então, da questão dos créditos de PIS e COFINS, em especial, é onde eu vou começar, à luz de despesas novas que surgiram em decorrência da pandemia do Covid. Então, nós podemos ter, por exemplo, hoje, transporte especial para alguns colaboradores que deixaram de poder utilizar o transporte público da maneira como vinham fazendo e tivemos que permitir, então, uma maneira alternativa de transporte que gerou despesas diferentes. Podemos estar falando também em investimento em tecnologia para utilizar o trabalho à distância, o trabalho em casa, o home office, o teletrabalho. Podemos estar falando em licenças de programas de videoconferência, como esse que a gente está utilizando aqui agora, que tem sido bastante mais utilizado. Compra ou aluguel de equipamentos para home office, das pessoas que estão em home office. E aqui eu vou entrar numa questão que me parece bastante importante nesse momento, que é o departamento administrativo. As despesas ligadas ao departamento administrativo, via de regra, não geram crédito de PIS e COFINS. Mas será que essa regra vale agora? Essa é uma pergunta importante. Será que esse crédito, para permitir o teletrabalho do administrativo em casa, para permitir aluguel de máquinas, para que as pessoas continuem produzindo, para que a empresa continue viva e respirando durante esse período, será que não vai mesmo dar crédito para o staff administrativo? Se a gente estiver falando, por exemplo, em retorno às atividades com máscara para cada um, ou talvez luvas para cada um, mesmo que para o departamento administrativo, será que essas despesas não vão ser permitidas, aí o crédito de PIS e COFINS? Então fica essa questão que precisa ser ponderada, de novo, à luz de uma criatividade, de uma revisão de procedimentos, e a gente pode também, dentro do mesmo crédito de PIS e COFINS, voltar para situações anteriores que poderiam também, ainda que com uma certa subjetividade, gerar créditos de PIS e COFINS e que a gente não está aproveitando. Isso em especial depois do julgamento do recurso especial no STJ, do caso Anhembi, onde se fixou a premissa de que créditos de PIS e COFINS, que são insumos para crédito de PIS e COFINS, as despesas essenciais e relevantes para a atividade da empresa. Outros exemplos que podem ser dados são, por exemplo, a questão da Lei Complementar 160, que mudou a forma de se perceber os créditos que são dados pelos estados, créditos ICMS são dados pelos estados. Então, hoje, se percebe neles a natureza de subvenção para investimento, e sendo natureza de subvenção para investimentos, isso traz reflexos no imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Será que fizemos isso já na nossa empresa? Será que reavaliamos isso para o passado? Porque essa lei tem também um caráter retroativo aí dos últimos 5 anos. Podemos ter pedidos de restituição parados na Receita Federal há mais de 1 ano, e hoje a jurisprudência é bastante tranquila, e pedidos de restituição parados há mais de 1 ano. Eles devem ser analisados após esse 1 ano, então os mandados de segurança que são propostos têm tido êxitos com muita facilidade, permitindo essa análise após os 360 dias. Questões de ICMS-ST, que a base de cálculo real ela foi
inferior àquela que foi presumida, então a gente pode recuperar aquele imposto que foi pago a maior por presunção na substituição tributária. Agora a gente está diante de uma situação, por exemplo, dos afastamentos por Covid, talvez não informar esses afastamentos nas CACs para evitar o reflexo disso no FAP, porque de fato isso não é um acidente de trabalho, né? Uma doença decorrente de acidente de trabalho. Tem coisas que antes pareciam que não eram boas, mas que podem se tornar boas agora no Poder Judiciário. Algumas ações judiciais que antes tinham decisões desfavoráveis, mas que agora, quem sabe, a gente não consegue alterar esse procedimento, ou essa visão jurisprudencial, ao menos por um período curto. Por exemplo, a questão do prejuízo fiscal limitado a 30%, a questão de compensar créditos de períodos anteriores ao E-Social com outros créditos tributários que já tenham sido obtidos, por exemplo, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, substituição de depósito judicial por outras formas de garantia, por exemplo, o seguro-garantia, que tem sido muito utilizado, o aproveitamento de liminares ou de decisões favoráveis, acordos favoráveis que as empresas estavam optando por não aproveitar antes do trânsito em julgado, mas que já estão com decisões favoráveis que possam ser aproveitadas. Então, existe uma série de situações, e o tempo não vai me permitir passar por todas elas, mas existem uma série de situações que poderiam ser discutidas e que podem, né, levar aí a uma flexibilização desse fluxo de caixa, uma ajuda no fluxo de caixa com base jurídica. Nós não estamos falando em procedimentos ilegais, não estamos falando em descumprimento de obrigação tributária, algumas são alternativas que a legislação prevê, outras são procedimentos que a gente possa fazer por instrumento da ação judicial. Eu queria, antes de finalizar a minha fala, eu queria passar por duas questões que têm sido trazidas com bastante frequência nesses seminários que eu tenho participado, e que é a questão do voto de qualidade. Quero falar rapidamente sobre isso. O voto de qualidade no CARF, que existia antes, em caso de empate, o presidente da turma, sempre representante da Fazenda, tinha um voto de desempate que, via de regra, ele vinha a favor da Fazenda. Hoje, em caso de empate nos julgamentos no CARF, o resultado desse processo administrativo, ele vai, então, passar a ser favorável ao contribuinte, à luz do princípio na dúvida, a favor do contribuinte. Então, hoje, se a gente tiver resultado no CARF, onde tenha empate no julgamento, esse empate no julgamento levará a uma decisão favorável ao contribuinte, de forma que, então, aquela exigência fiscal seja afastada. E talvez a gente possa ter tempo aí mais adiante para falar sobre isso em eventuais perguntas que surjam. E uma outra questão que eu queria ponderar, que também tem sido uma preocupação dos clientes, é a questão da reforma tributária. Então, tem sido perguntado com frequência, né, numa situação como essa, te parece que isso vai ajudar ou atrapalhar o trâmite da reforma tributária? Eu acho que tem um pouco dos dois lados. A minha visão é que vai ajudar. Acho que a gente vai enfrentar uma situação muito difícil, e essa situação muito difícil pode forçar a uma percepção de uma necessidade urgente de simplificação do nosso sistema tributário. A gente tem um sistema tributário reconhecidamente um dos mais complexos do mundo, muita coisa, nem nós tributaristas que dormimos e acordamos isso o dia inteiro, às vezes não temos resposta para dar para o cliente que possa trazer uma segurança plena, porque muitas vezes a percepção das autoridades fiscais diante de tanta subjetividade é diferente. Nós temos situações de conflitos entre município e Estado, se aquele determinado serviço ele seria tributável pelo ISS ou pelo ICMS, aquilo de fato é um serviço, é uma venda de mercadoria. Então, temos um sistema tributário tão complexo que a simplificação desse sistema poderia trazer, por exemplo, em ganhos, redução de riscos de autuações fiscais, de custo de apuração de tributos, redução de concorrência desleal, porque muitas empresas, infelizmente, se aproveitam dessa subjetividade, dessa dificuldade do sistema para fazer intencionalmente a apuração de tributos de uma forma indevida, e isso acaba naturalmente gerando uma concorrência desleal com aquelas empresas que seguem a legislação da maneira como ela é. E um outro grande benefício é trazer
investidores para o Brasil, em pessoas que queiram, não só investidores estrangeiros, mas até brasileiros que queiram também investir sem um sistema tributário tão difícil, tão perigoso, tão complicado. Então, trazendo investimentos para nós, para nossas pessoas jurídicas no Brasil, isso a gente ganha todo mundo, ganha em aumento de renda, em mais empregos. Eu acho que a gente não pode esperar redução de carga tributária, mas sim simplificação do sistema. Eu acho que a principal meta dessa reforma tributária, não esperemos que venha a ser a redução dos tributos devidos, mas sim uma necessária e urgente simplificação do sistema. Eu estava com outras questões aqui para ponderar, mas acho que o tempo não vai nos permitir. Eu vou, então, passar para uma mensagem final. Eu ia falar algumas coisas que o governo poderia fazer para ajudar as empresas, mas tudo numa linha de ideias, assim, de expectativas, de esperanças. E acho que, diante do tempo tão curto, eu vou pular essa parte, fica eventualmente para as perguntas. Mas eu queria deixar uma mensagem final que eu escrevi aqui, que é: apesar dos tempos difíceis, precisamos ter otimismo e fazer desse limão uma limonada. Teremos um mundo novo. Com criatividade e dedicação, venceremos mais esse desafio. Tempos de aprendizado, que façamos bom uso dele. Muito obrigado a todos, obrigado pela presença, e eu sigo à disposição aqui para os momentos de perguntas. Queria então passar a palavra para a Ludmila, que vai seguir conosco aqui agora um pouquinho na questão dos contratos. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de só relembrá-los que durante a nossa explanação, vocês podem ficar à vontade para nos encaminhar as perguntas, né, sobre os temas que estão sendo debatidos. E com relação ao ponto que me cabe falar, que é o impacto da pandemia sobre as relações contratuais, eu vou tratar basicamente sobre 3 aspectos, né? Como as partes devem se comportar nesse momento, como o judiciário vem tratando das questões que estão sendo levadas para apreciação, e comentar um pouquinho também sobre o projeto de lei 1179, que está pendente de aprovação pela Câmara dos Deputados, cujo objetivo é regular as relações privadas no âmbito da pandemia. E dentre essas regulações, existe um capítulo com 2 artigos tratando então sobre extinção e revisão contratual. Então, primeiramente, eu acho importante a gente estabelecer que a regra geral é que o contrato faz lei entre as partes, ou seja, revisar ou extinguir uma obrigação contratual no nosso ordenamento jurídico é a exceção. E ainda que a pandemia ela esteja sendo tratada como força maior, e ela pode sim, por ser um fato imprevisível, sem controle, ela pode ser tratada como força maior, ela não pode ser tratada como força maior para justificar todo e qualquer tipo de inadimplemento contratual. Não pode ser, né, aplicado de uma forma geral para todas as relações. Isso porque a gente tem que, num primeiro momento, pensar que, dada a gravidade dessa situação, ela atinge vários ramos, né? A gente sabe que muitos ramos de atividade econômica estão sendo atingidos, poucos estão sendo incrementados, estão sendo mais demandados, como, por exemplo, empresas que fabricam suprimentos para hospitais, álcool em gel, setor de alimentação, enfim. Mas na maior parte está atingindo as 2 pontas da relação contratual, né? Então, não parece viável, razoável que uma das partes utilize a pandemia como justificativa de força maior para descumprir, sob pena de levar um encargo muito maior para outra parte. Então, a gente tem que pensar no seguinte cenário: eu só posso utilizar a força maior da pandemia como uma justificativa para eu revisar uma determinada obrigação contratual ou extingui-la se de fato existir um nexo entre a pandemia e a impossibilidade de cumprir aquela obrigação. Vou exemplificar e vou tentar trazer um exemplo que não é o exemplo mais comum que vem à nossa mente. É muito normal que a gente sempre pense na obrigação de pagar. Mas vamos pensar num fornecedor que tinha uma obrigação de entregar determinado produto
num determinado prazo, sob pena de uma multa. E, eventualmente, ele não consegue produzir aquele determinado produto porque não recebeu um insumo que vinha, por exemplo, do exterior, e a gente tem aí algumas situações de fronteiras, né, que estão sendo travadas. Então, ele tem, de fato, a justificativa para não entregar aquele produto naquele prazo e talvez afastar a aplicação dessa multa. O que também não quer dizer que ele não tem a obrigação de entregar em um outro momento. Então, o que a gente quer dizer é que as situações têm que ser avaliadas caso a caso. Cada contrato tem uma peculiaridade, as partes dessa relação têm peculiaridades. O momento não é de já levar a disputa para o judiciário. É o momento, sim, das partes colocarem em prática princípios contratuais, tais como o princípio da boa-fé, princípio do equilíbrio, que tem que ser observados no curso da relação processual, da relação contratual, e com mais razão ainda no momento de crise, no momento em que, de uma forma global, as partes estão sendo atingidas e elas, de fato, têm, então, que usar a boa-fé, a boa vontade para sentar e renegociar, e buscar um equilíbrio, e buscar uma via contratual que traga, de fato, benefício para ambas as partes, que mantenha essa relação. A gente também tem que pensar que, no segundo momento, quando essa crise passar, será um momento de retomada da atividade regular e talvez até de incremento da atividade, porque muitas atividades vão ser transformadas, vão ser melhoradas com a crise, e que é interessante que nesse segundo momento eu tenho os meus parceiros comigo, então manter essas relações, passar pela crise em conjunto, regulando, trazendo, né, regras que sejam plausíveis, que sejam razoáveis e que atendam às necessidades das partes naquele momento, pode ser muito saudável para essa relação comercial se manter e se estreitar e trazer frutos futuros. Um outro ponto que também deve ser observado pelas partes é que, ainda que essa renegociação não surta o efeito desejado nesse momento, que ela não traga, então, né, uma repactuação, numa eventual disputa futura judicial para tentar, então, restabelecer os termos desse negócio, essa atitude de boa-fé, aquele que deu início a essa negociação, que estava de fato disposto a isso, vai ter isso utilizado de forma favorável, vai estar sendo utilizado a seu favor, né, perante o Poder Judiciário. Então, a palavra de ordem, né, a recomendação é que de fato as partes renegociem, restabeleçam, repactuem as suas obrigações. E certamente, para trazer uma maior segurança, né, que essa repactuação ela seja formalizada, ela seja contextualizada, estejam tão bem claros quais são os limites desse novo pacto, desses novos prazos, ajustes e preços, enfim, o que estiver sido restabelecido, para evitar também problemas futuros, né, com relação a essa pactuação. O que a gente tem observado é que o judiciário está deferindo muitas liminares pautadas na situação da pandemia. E certamente porque os juízes, eles estão também, o judiciário está inserido no mesmo contexto, esse contexto é global, e está todo mundo sensibilizado com essa situação. Então, a gente tem que pensar num momento posterior, né? As liminares são decisões provisórias, são decisões que são pautadas em uma análise muito rápida da situação, sem detalhe, muitas vezes olhando só para o lado daquela parte que está pedindo, né? Só para o pedido feito, formulado pelo autor da demanda, não tem o contraponto da outra parte. Então, será que se no momento, quando for dada uma decisão definitiva, né, pelo judiciário, analisadas todas as questões, todas as provas, esse direito pleiteado de revisão vai se sustentar? É por isso que as demandas que forem pautadas em revisão contratual como causa, né, como justificada pela pandemia, além da pandemia, tem que ter muitos outros elementos, princípios bem pautados, bem discriminados e bem fundamentados para garantir o exercício definitivo desse direito lá no futuro. A gente pode, por exemplo, citar decisões de um contrato de locação, que é um contrato que vem sendo muito comentado, né, e um contrato que a gente sabe que um grande número de contratos de locação, mas a gente também percebe que existem situações diversas, né, locações de shopping, locação residencial, locação comercial, várias espécies de locação com várias peculiaridades,
Mas, por exemplo, na Justiça Estadual do Paraná, a gente observou uma decisão na qual o juiz identificou todos os requisitos para uma ordem liminar de despejo, mas postergou a aplicação dessa ordem para 30 de abril, ainda possível de prorrogação, dependendo de como a situação tivesse, muito provavelmente seja prorrogada. Ao mesmo tempo, no âmbito da Justiça Estadual de Santa Catarina, uma decisão na qual o locatário estava pedindo a suspensão dos pagamentos de 6 a 7 meses de aluguéis, demonstrando a sua queda de faturamento. E muito embora o juiz tenha entendido que aquela queda de faturamento estava comprovada, ele entendeu que não caberia suspender o pagamento dos aluguéis, porque ele não comprovou uma onerosidade excessiva. E aí é importante destacar que no artigo do Código que trata sobre a onerosidade excessiva, ele deixa muito evidente que essa onerosidade ela tem que ter dois lados. Então, ela tem que ter uma obrigação que é muito penosa, muito difícil de ser cumprida por uma parte, e ao mesmo tempo que traga um benefício muito excessivo para outra parte. Me parece, e não estou falando generalizando, porque cada caso é um caso, cada contrato e partes, né, tem sua peculiaridade, mas me parece que neste cenário atual, talvez não exista esse descompasso, né? Como eu falei, talvez as duas pontas estejam sendo atingidas pela situação e nenhuma delas possa se beneficiar. Então, por isso que a recomendação é cautela, né, para eventuais disputas de relações contratuais e muita conversa, muita convergência, muita conciliação, de fato, até mesmo dependendo da situação, pode-se chegar até a utilizar mecanismos como mediação para chegar a um consenso, porque a situação ela é nova, inesperada, né, e ainda traz aí cautela, exige de verdade reflexão das partes para um passo seguinte aí de uma eventual disputa. E nessa linha, o projeto de lei 1179, que eu mencionei lá no início, ele tenta trazer limites para disputas que tratem sobre questões da pandemia. Por exemplo, tenta indicar que o marco dos efeitos da pandemia é dia 20 de março. E aqui a gente não vai tecer críticas ao projeto, tão somente trazer relatos, né, informativos dos pontos que são focados aí a revisão e extinção de contrato. Tá? Então, e está reforçando essa ideia de que eu só poderei levar ao judiciário a pandemia como causa de impedimento de uma obrigação, de cumprimento de uma obrigação contratual, se eu comprovar o nexo entre a pandemia e esse impedimento. Então, justamente aí já tentando estancar, né, que um grande número de ações, até mesmo por oportunistas, né, porque a pandemia não pode ser utilizada por todo mundo para simplesmente justificar o inadimplemento e aí sem qualquer tipo de consequência. O outro ponto é na linha de entendimento já consolidado do STJ, de que situações como, por exemplo, aumento de inflação, variação cambial, elas não podem ser utilizadas como fatos imprevisíveis para justificar uma onerosidade excessiva de relações travadas entre pessoas jurídicas, tá? Fazendo a ressalva nesse projeto de que relações de consumo ou relações de locação poderiam utilizar desses elementos, então, o aumento da inflação e a variação cambial, para justificar uma onerosidade excessiva do contrato. Ele também está fazendo na linha do que a gente já vem sendo aplicado, que a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, que no geral são regras, né, favoráveis ao consumidor, né, facilitadoras do acesso à justiça, de revisão de cláusulas contratuais, mas que essas regras não se aplicam para relações entre pessoas jurídicas, via de regra. Por quê? Porque a aplicação das regras de CDC para relação travadas entre empresas no nosso judiciário é uma exceção. Ela só ocorre quando é constatada uma situação de hipossuficiência técnica daquela pessoa jurídica perante, né, aquele que prestou o serviço ou que vendeu o produto, e também que aquela pessoa jurídica é de fato a destinatária final daquele produto ou daquele serviço. Então, se, por exemplo, estou adquirindo um produto que está na minha cadeia de
de produção, necessário para a cadeia de produção, eu não sou o destinatário final daquele produto, então regras do Código de Defesa do Consumidor certamente não vão prevalecer. Então, o que a gente tem observado é, de fato, que o momento exige cautela, exige que as partes sentem, reflitam, repactuem com segurança, né, e que as questões que possam e que eventualmente serão levadas para o judiciário, elas têm que ser muito bem pensadas, fundamentadas, estruturadas, para evitar um problema futuro, porque talvez inicialmente a gente tenha um fôlego agora com uma medida liminar, mas lá no futuro, eventualmente, as consequências dessa disputa podem ser muito mais drásticas, e não só sob o ponto de vista econômico, mas também, talvez, sob o ponto de vista de parceria entre essas relações. Então, eu tentei passar aqui um macro, né, muito sintético aí sobre os impactos e sobre a nossa recomendação de como as partes devem se comportar nesse cenário das relações privadas contratuais. E vou passar agora a palavra para a Juliana, que vai nos trazer os aspectos societários. Problemas técnicos aqui, acho que agora foi. Bom dia, pessoal. Vou tratar nesses próximos minutinhos sobre alguns temas envolvendo as questões societárias, e eu vou passar sobre esses temas de forma bastante superficial, devido ao tempo, tá? Mas eu já me coloco à disposição para conversar com quem quiser me procurar depois, tá? Então, para começar a nossa conversa, eu vou tratar sobre o decreto 10.278. Esse decreto, ele tem ligação com a Lei da Liberdade Econômica. Para quem não lembra, a Lei da Liberdade Econômica, ela foi publicada no ano passado. Ela foi bastante comentada como a Lei da Desburocratização. Só que a lei, no entanto, ela trazia uma série de temas que precisavam ser regulamentados. E o decreto, ele veio fazer justamente isso em relação a um desses temas, que é a digitalização de documentos, tá? Então, ele veio para trazer as questões técnicas relacionadas à digitalização dos documentos, tanto para documentos públicos quanto para documentos privados, para que esses documentos produzam os mesmos efeitos legais que os documentos originais, tá? Então, o decreto, ele traz uma série de informações, como as regras e requisitos de digitalização, as responsabilidades, a manutenção dessas digitalizações, o descarte dos documentos originais, uma série de informações, tá? Em relação, acho que é importante mencionar que em relação à assinatura, já vinha isso na lei, inclusive quando a lei foi publicada, essa foi uma crítica da lei, porque a lei trouxe que esses documentos precisam ser assinados digitalmente, com certificação digital no padrão da ICP Brasil. Tá? Então, tal como a lei, o decreto simplesmente reafirmou essa situação, e a única forma de certificação digital é no padrão da ICP Brasil. Tá? Eu acho que o que vale informar aqui é que, embora a gente tenha, a lei seja de setembro, embora a gente já tenha essa regulamentação há cerca de um mês, os nossos órgãos públicos ainda não estão totalmente adaptados e preparados para receber esses documentos. Tá? Então, um exemplo que fica aqui é a nossa junta comercial, ela já recebe muitos processos de forma virtual, ela já estabeleceu o padrão da ICP Brasil para as assinaturas. No entanto, alguns processos de reestruturação societária, como incorporação e cisão, esses processos ainda ocorrem de forma física. Inclusive, nesse período de suspensão dos trabalhos da junta por razão do Covid-19, esses processos não podem ser protocolados. Tá? A gente entrou em contato com a junta comercial, abriu um chamado, nós tivemos resposta da junta, que nos informou que já está estudando melhor formatação de colocar isso no sistema. Então, a gente não sabe ainda informar se isso vai vir no próprio Empresa Fácil ou se vai vir em um outro sistema, mas a junta diz que já está se atualizando para poder receber esses processos de incorporação e de reestruturação societária em geral. Tá? O segundo tema que eu trouxe é o PL 1179, de 30 de março. Esse projeto ele foi bastante discutido nas últimas semanas, ele foi aprovado com emendas pelo Senado e agora ele aguarda a votação da Câmara. Esse projeto de lei, ele trouxe uma série de matérias, inclusive a Ludmila acabou de discutir uma delas
em relação aos contratos. Eu vou tratar aqui somente de duas, inclusive a primeira é a título apenas informativo, tá? O projeto de lei, ele tratava de temas societários, ele falava de assembleias e reuniões. No entanto, como a MP 931, que a gente vai falar na sequência, também trouxe esses mesmos temas com mais detalhe, essa discussão deixou de ser necessária no PL, tá? O segundo tema que eu trago é o tema da vigência da LGPD. A entrada em vigor da LGPD, ela estava prevista para agosto desse ano, e esse é um tema que já vinha sendo muito discutido, mesmo antes das questões envolvendo o Covid, por conta de que, apesar das empresas terem tido 24 meses para se adaptar, pesquisas indicaram nesse ano que menos de 20% das empresas já haviam já estavam adaptadas à legislação, tá? Então, quanto a esse tema, o PL teve o seu parecer aprovado no Senado, com alteração da redação original por conta das emendas, e a redação aprovada pelos senadores estabeleceu o adiamento da entrada em vigor dos dispositivos da LGPD para 1º de janeiro de 2021. No entanto, especificamente em relação à aplicação das sanções administrativas que estão nos artigos 52 ao 54, o adiamento ficou para 1º de agosto de 2021. Tá? Então, embora a gente saiba que o impacto econômico causado pelo Covid seja inegável e que seja necessário que o legislativo proponha alternativas para mitigar os efeitos da crise, há que se falar que a proposta, da maneira como ela ficou, ela pode gerar uma impressão de que as empresas não serão penalizadas durante esse período, o que pode não ser verdade, tá? Para quem tem acompanhado as decisões que têm saído relacionadas à proteção de dados, várias decisões já têm utilizado os princípios e as disposições da LGPD para contextualizar a aplicação de penalidades estabelecidas em outras normas, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, entre outras normas. Então, o que eu quero dizer aqui com o adiamento da aplicação das sanções por um prazo superior ao início dos demais pontos da lei, me parece que a gente não pode falar em uma total desoneração dessas empresas, uma vez que as obrigações impostas pela LGPD, elas vão passar a ser exigíveis a partir de 1º de janeiro, e, portanto, sujeitas a penalidades quando descumpridas, ainda que essas penalidades sejam embasadas em outros diplomas legais, né? Então, o ponto importante aqui, acho que o recado maior para aquelas empresas que têm orçamento para continuar ou para iniciar os seus procedimentos de implementação, né, de adequação à LGPD, devem fazê-lo. Não só pela questão de evitar esses problemas futuros, porque existe o risco de responsabilização, mas também por questões de diferencial de mercado, né? Várias multinacionais já estão exigindo que as nossas empresas tenham pelo menos um início de processo, né? Vale dizer que para aquelas empresas que já estavam iniciando ou que estavam começando agora, o prazo de agosto já era um prazo muito curto, né? São procedimentos que levam tempo, são procedimentos que tem que analisar todo o contexto da empresa como um todo, né? Então, o recado que fica, acho que é esse, tá? Para quem puder, vale a pena dar sequência na adequação, tá? Por último, eu deixei como tema a MP 931. Essa MP saiu agora no dia 30 de março e ela deu origem à deliberação da CVM 849 e também à instrução normativa do DREI. A deliberação da CVM, ela saiu já no dia seguinte da MP, no dia 31, e a IN do DREI saiu agora essa semana no dia 14. Tá? A MP, ela tratou sobre diversos temas relacionados à realização de assembleias e reuniões, e ela prorrogou o prazo para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias e de reuniões, tanto para as sociedades anônimas como limitadas e também para as cooperativas. Então, aquele prazo original de 4 meses após a finalização do exercício social foi prorrogado para 7 meses, contados do exercício social que finalizou entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020.
Essa prorrogação não altera a lei em definitivo, ela é válida apenas para esse período de crise do coronavírus, mas vale dizer que, por ser uma norma de ordem pública, ela prevalece em relação a qualquer acordo que possa ter sido realizado entre os sócios, em sentido contrário. Tá? A CVM, ela também nessa deliberação estendeu alguns outros prazos. Eu não vou tratar desses prazos especificamente aqui por conta do tempo, mas a título exemplificativo ela estendeu o prazo para apresentação de demonstração financeira, de relatório anual, entre outros prazos. Tá? Além disso, a MP também prorrogou os mandatos dos membros dos órgãos de administração e fiscalização, que ficam prorrogados até que haja a respectiva assembleia ou reunião, justamente para evitar que as empresas tivessem problemas de representação nesse período de prorrogação concedido pela MP. Especificamente em relação às sociedades anônimas, a MP trouxe duas situações. A primeira, de que, ressalvado a disposição em contrário no Estatuto Social, assuntos urgentes que seriam de competência da Assembleia Geral podem ser deliberados pelo Conselho de Administração, e um segundo, que Conselho de Administração ou diretoria, conforme o caso, podem declarar dividendos sem que haja alteração do Estatuto. A MP trouxe um outro tema, que é a participação e voto à distância. Esses temas foram incluídos a título definitivo, então foram incluídos dispositivos no Código Civil, na Lei das SAs e na Lei das Cooperativas, estabelecendo que a partir da data da MP passam a ser válidas essas assembleias, participação e voto à distância. A MP estabeleceu que a regulamentação para essa participação caberia ao DREI, no caso das sociedades anônimas fechadas, sociedades limitadas e cooperativas, e caberia a CVM, no caso das companhias abertas. O DREI se manifestou já nessa IN que saiu agora dia 14, a IN 79, e o DREI trouxe uma série de requisitos e de formalidades para que essas assembleias passem a ter validade. Tá? Por conta do tempo, não tem como tratar de tudo que foi definido pela instrução normativa do DREI, inclusive alguns pontos têm tido já uma certa discussão sobre a aplicabilidade prática disso. Né? Eu vou trazer aqui em geral. Basicamente, o que o DREI estabeleceu foi que assembleias podem ser semipresenciais ou digitais, sendo que as semipresenciais seriam aquelas em que há uma presença física, preferencialmente na sede da sociedade, com a possibilidade de participação virtual, e as digitais que seriam 100% virtuais. Né? Então, consequentemente, ele trouxe as regras para participar desses dois tipos de assembleia ou de reunião e para votar à distância. Ele definiu também que cabe à empresa adotar um sistema e tecnologia acessíveis para que todos os acionistas, sócios ou associados possam participar e possam votar. Além disso, o projeto original previa algo contrário, mas o que ficou estabelecido pelo DREI é que a sociedade não pode ser responsabilizada por problemas na conexão ou nos aparelhos utilizados pelos acionistas, sócios ou associados. Tá? Como eu falei, tem inúmeros requisitos formais e técnicos estabelecidos na IN, muitos sendo criticados. Eu vou trazer apenas um para a gente pensar mesmo, né? Título de curiosidade, assim. O destaque que eu faço dessa regulamentação é a obrigatoriedade de que a Assembleia seja gravada em sua integralidade. Veja que não é uma obrigação que existe para assembleias que acontecem de forma física. A justificativa dada foi de preservação de minoritário, mas minoritários também existem nas assembleias que ocorrem de forma física, né? Então, de certa forma, a meu ver, a gente tem uma burocratização, né, das assembleias, o que vai em desconformidade com a própria lei da liberdade econômica. E um outro ponto de destaque é que com essa gravação, e ele fala em gravação em sua integralidade, eventuais temas confidenciais que são discutidos nessas assembleias e reuniões e que não seriam colocados em ata, passarão a ser gravados e deverão constar dessa gravação na sede da sociedade, né?
Então, me parece que não faria sentido essa regulamentação, essa exigência, né? Mas fica a minha opinião aí para a gente discutir depois, quem quiser tirar alguma dúvida, tá? E a MP trouxe um último tema, que é relacionado à junta comercial. Ela trouxe que, para os atos assinados a partir de 16 de fevereiro de 2020, o prazo de 30 dias para protocolo vai passar a ser contado do momento em que a junta comercial restabelecer a prestação regular dos seus serviços. Ou seja, aqueles 30 dias que nós temos para que a data do ato retroaja a data da assinatura, ele não vai ser contado efetivamente da data da assinatura por conta de não poder, do protocolo, por conta das juntas comerciais estarem fechadas. Então, a partir do momento de retorno da junta comercial, passaria a contar esses 30 dias. Tá? E um outro ponto relacionado também à junta comercial é que foram suspensas a exigência de arquivamento prévio de ato para realização de emissões de valores mobiliários e para outros negócios jurídicos a partir de 1º de março de 2020. O que acontece aqui não é que o ato não seja mais necessário, o ato continua sendo exigido, no entanto, o registro dele, que anteriormente precisava ser prévio, passa a ser posterior no momento de retorno da junta. Tá? Então, a gente pode ver outros negócios jurídicos, é a própria redação da MP. Tá? Ele ficou bem amplo, eu acredito que a intenção da MP, de fato, foi deixar isso de forma ampla, justamente para evitar que se excluísse algo que não se estava pensando naquele momento. Tá? O exemplo que eu deixo aqui, e que nós já fomos procurados para responder, são as remessas de lucros para o exterior. Né? As instituições financeiras, elas pedem esse ato registrado para que elas possam emitir o contrato de câmbio e mandar lucros para o exterior. Então, hoje, essas instituições financeiras continuam precisando das atas assinadas que distribuem esses valores, no entanto, o registro poderá ser feito de forma posterior. Esses eram os temas que eu separei aqui para a gente trocar uma ideia. Pessoal, peço desculpas pela correria, eu realmente falei rápido em razão do tempo aqui, para a gente poder ter o tempo para as perguntas, né, ficar dentro do que a gente tinha estimado, e fico à disposição, todos nós agora ficamos à disposição para as perguntas, e quem quiser entrar em contato com a gente depois também, a Anete vai passar todos os contatos. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos os nossos palestrantes. Vamos passar agora para as perguntas formuladas e já vamos também nos encaminhar mais adiante para o encerramento, que a nossa previsão é de que seja encerrada o webinar às 10h30. Vamos começar pela Beatriz, por favor. Ótimo, obrigada, Anete. A gente recebeu aqui uma pergunta sobre a discussão da possibilidade de reajuste dos salários com a data base em maio. Como que fica isso na atual previsão da medida provisória? A medida provisória, ela autorizou a prorrogação dos efeitos de acordos e convenções coletivas que estariam vencendo no prazo de 180 dias da data em vigor da medida provisória. Então, essa medida provisória, ela é do finalzinho de março. Todos os acordos ou convenções coletivas que vencem até 180 dias poderiam ter os efeitos prorrogados por mais 90 dias, a critério do empregador. Então, por que a medida provisória trouxe isso? Pela dificuldade de negociação coletiva nesse momento de crise. Então, cabe ao empregador, se quiser, estender os efeitos da convenção ou do acordo coletivo. Convenção coletiva, a gente vai depender dos sindicatos negociarem. E se eles conseguirem alguma negociação, o que a gente observa na prática é que essas convenções, ainda que feitas após o período de database previsto, então, por exemplo, em maio,
ela retroage para esse período. Mas, considerando esse termo específico, esse artigo 30 da medida provisória, que é algo muito novo, acho que o empregador tem sim argumentos para justificar a não retroatividade de eventuais convenções coletivas firmadas após esse período. Se for acordo coletivo de trabalho, o acordo coletivo de trabalho é aquele que o empregador faz diretamente com o sindicato, ele não tem nenhum tipo de obrigação em renovar esse acordo. Então, ele pode produzir os efeitos por mais 90 dias ou simplesmente encerrar a negociação e retomar essa negociação no momento oportuno. Nada impede também que se seja feito um aditivo para prorrogar o acordo coletivo ou o próprio sindicato, isso a gente já vem observando alguns sindicatos prevendo o acordo coletivo prorrogado. Então, acho que vai depender um pouco da forma como a categoria se organiza. Um outro ponto que foi levantado aqui é com relação às multas pelo descumprimento de garantia de emprego. Elas existem. Como eu antecipei, o período de estabilidade ele deve ser respeitado. Quando há uma rescisão por iniciativa do empregador, uma rescisão sem justa causa, por justa causa pode haver, sem justa causa não pode acontecer. Se houver, esse período ele tem que ser indenizado. A diferença é que a medida provisória flexibiliza o valor da indenização. Então, em condições normais, hoje, que a gente tem na regra geral da lei, o caso de gestante, de acidentado, de dirigente sindical, quando há a dispensa sem justa causa, o empregador tem que indenizar todo o período. A medida provisória, ela aplica percentuais, ela flexibiliza e diminui um pouco o valor da indenização para os casos de rescisão sem justa causa dos empregados estáveis, porque tiveram redução de salário de jornada ou suspensão contratual. E uma última pergunta que foi posta aqui é na questão de que o empregador pode oferecer ao empregado a proposta para suspensão ou redução de salário, mas quem decide se aceita ou não é o empregado. Sim, é o empregado. A lei fala de acordo individual, mas em termos práticos, talvez o empregado não tenha muita alternativa em não aceitar a questão da suspensão ou da redução salarial, né? Porque aqui a preservação, em última análise, é a preservação do emprego. Então, a gente está vivendo um momento de flexibilização de vários entendimentos, de vários pagamentos, de concessão de benefício. É óbvio que essa suspensão e a redução, ela tem que ser proposta e esse acordo tem que ser bem redigido para que ele não tenha questionamento no futuro. Como eu mencionei, o empregado tem um prazo para poder discutir judicialmente as práticas do empregador. E pode ser que no momento que se discuta isso, a gente já tenha superado a crise, já tenha outro momento econômico, outro momento cultural, e os juízes vão avaliar a forma como esse acordo individual foi proposto, foi redigido. É importante que tenha razoabilidade, que esse acordo individual ele esteja amparado nas normas constitucionais e nos princípios de direito do trabalho, porque é isso que vai dar validade a este acordo individual, a essa negociação individual entre empregado e empregador. Então, acho que esses são os principais pontos que foram submetidos com relação ao direito do trabalho. Eu deixo aí a palavra para os outros palestrantes discutirem as demais perguntas. Obrigado, Bia. Eu vou aproveitar aqui o tempo. Salvo engano, a gente teve uma única pergunta, que foi do Fernando Granzotti. Essa pergunta foi formulada às 9h44. E eu vou passar para a resposta dessa pergunta e vou usar o tempo que me resta para tratar de algumas coisas que eu gostaria de ter falado e acabei não usando o tempo para deixar destacado entre as perguntas. Então, respondendo a pergunta do Fernando, ele coloca o seguinte: bom dia. De forma geral, há alguma recomendação na forma de documentar as despesas especiais do Covid, que se buscará o creditamento de PIS e COFINS? Então, Fernando, eu acho que para essa resposta, as despesas têm que ser suportadas pelos documentos fiscais usuais e respeitar as obrigações acessórias normais, lá as regras normais de creditamento, inclusive das obrigações acessórias. Eu acho que a gente talvez tenha, diante de uma situação pouco usual, né? A gente não tem nas obrigações acessórias um campo específico para isso, imagino que a gente teria que colocar isso na obrigação acessória como insumo, tá? Como insumo da atividade,
muito naquela linha de relevância e pertinência para a atividade. Hoje a gente está diante de uma situação absolutamente atípica, foi isso que eu comentei. Então, talvez nessa linha de insumos, e se tiver ligado ao setor produtivo, essas despesas especiais de Covid, se tiver ligados ao setor produtivo, talvez avaliar também a questão de contabilizar isso como custo de produção. Tá? É uma reflexão que tem que ser melhor ponderada aí no caso concreto. Eu falei da questão do voto de qualidade, aí sou eu seguindo aqui, então, algumas coisas que eu poderia ter tratado com um pouco mais de profundidade. Eu falei da questão do voto de qualidade do CARF, que é uma mudança bem recente. Uma dúvida muito comum que tem surgido é: dá para aplicar de forma retroativa, então, essa nova regra? E acho que a gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso, no sentido de afirmar categoricamente que sim ou que não. Acho que é uma situação que nós, defensores dos contribuintes, vamos utilizar sim a nosso favor. Existem argumentos, a meu ver, bastante relevantes para defender esse procedimento, como também existem ponderações bastante pertinentes também de quem entende que seria uma norma processual. Basicamente, a linha de sustentação da retroatividade estaria pautada no 112 do CTN, que é uma norma de interpretação. O artigo, a emenda, a exposição de motivos que trouxe o artigo 28, ela se pauta também no 112 do CTN. E tem o artigo 106 também do Código Tributário, que fala que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando deixa de defini-lo como infração. Ou seja, se aquela situação, pelo empate no julgamento, ela não foi mais considerada uma infração, talvez a gente está diante de uma situação como essa, onde a lei deixou de definir como infração aquela determinada atitude, aquele determinado comportamento. Então, basicamente é isso, o Poder Judiciário vai ter que decidir. A gente ainda não tem uma manifestação clara para dar no sentido de que vai ser sim aplicado de forma retroativa, mas eu não tenho dúvida que devemos lutar por isso, para buscar a aplicação de forma retroativa daqueles julgamentos que ainda já terminaram, mas cujo resultado ainda não se encerrou, seja na esfera administrativa ou judicial. Uma outra questão que tem sido frequentemente trazida é aquela preocupação muito grande com relação ao ICMS, o não recolhimento do ICMS e a questão da definição disso como crime. E a gente sabe que aquela decisão recente do Supremo que tratou desse assunto, ela trouxe uma mudança no cenário jurídico relativo a essa questão do não recolhimento do ICMS ligado à questão criminal, o possível crime decorrente de um não recolhimento de ICMS que tinha sido previamente declarado. Mas a gente não pode esquecer que a questão criminal ela tem um cunho subjetivo por trás, que é a vontade. E eu acho que o precedente do Supremo que foi julgado, ele também foi julgado à luz do caso concreto que existia naquela situação específica. E se a gente está agora diante de um cenário tão difícil, tão complicado e com caixa tão limitado, me parece mais complicado, mais absurdo, talvez arriscar essa expressão, mais absurdo, falar em crime pelo não recolhimento do ICMS numa situação tão adversa como essa. Uma outra questão que eu queria ponderar foi falado muito da portaria 12, em especial para os tributos federais, ou a prorrogação de não recolhimento dos tributos estaduais, e acho que não é a solução ideal, mas existe uma alternativa diante da manifestação contrária do Poder Judiciário aí na aplicação da portaria 12, que é a configuração da denúncia espontânea. Então, as obrigações acessórias foram prorrogadas, e se a gente fizer o pagamento do tributo acrescido de juros antes da entrega da obrigação acessória que constituiria o crédito, eu acho que é uma briga excelente a gente falar, então, em aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Mais uma vez, estamos falando em procedimentos legais, o Instituto da Denúncia Espontânea está previsto no 138 do CTN, então, é uma alternativa que talvez possa dar algum desgaste operacional aí perante a Receita Federal na linha de configuração da denúncia espontânea. Perante os estados e municípios, isso pode ser um pouco mais chato, porque esse procedimento na esfera federal ele já está bem sedimentado, a jurisprudência está bem tranquila,
os órgãos da Receita Federal têm aceitado a denúncia espontânea nos momentos onde se configura claramente a denúncia espontânea, então pode ser também uma alternativa a ser avaliada no caso concreto. Dentre as situações que poderiam ser buscadas na esfera judicial diante dessa mudança, uma delas é aquela questão da opção pelo lucro real trimestral. Muitas empresas fizeram a opção pelo lucro real trimestral, e essa opção ela é irretratável, ela é definitiva para todo o ano calendário, mas a gente não pode ignorar o fato de que eu talvez adotei essa decisão de lucro real trimestral pautado numa realidade jurídica absurdamente diferente. Então, eu tomei uma decisão num dado momento onde eu não tinha conhecimento completo dos fatos e, portanto, parece-me que é possível a gente pedir judicialmente o direito de alterar essa opção que foi feita, a princípio, de forma irretratável para todo o ano calendário. Outra questão seria buscar a compensação de créditos anteriores com as estimativas, que é uma vedação recente, pagamento do ICMS-ST e do diferencial de alíquota com saldo credor de ICMS, tentar buscar a interrupção da substituição tributária, onde as empresas, o comércio está fechado, então falar em substituição tributária de ICMS com o comércio fechado também não parece fazer muito sentido. Pagamento de ICMS importação e PIS/COFINS importação com saldo credor, aí as questões aduaneiras, elas têm uma dificuldade operacional que pelo tempo aqui a gente não vai poder tratar, mas fica o alerta. E aí algumas questões, algumas medidas que o fisco poderia adotar, mas que de fato, né, o tempo não vai permitir. Eu vou devolver a palavra para a Lud e para a Juliana, para que elas possam responder também uma última pergunta final aí. Mais uma vez, obrigado a todos, atenção, e foi um prazer estar com vocês nessa manhã de hoje. Dando continuidade, tem uma pergunta aqui relacionada, então, né? Se nas relações contratuais seria possível pedir a rescisão ou alteração com previsão na teoria da imprevisão, ou mesmo em caso de força maior ou caso fortuito, evitando o pagamento de multas em caso de rescisão ou atraso no pagamento de qualquer obrigação. Então, assim, esses mecanismos para revisão de teoria, caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão, eles são, de fato, para ou relativizar, né, ou alterar a forma de cumprir uma obrigação, ou dar o direito de extinguir o cumprimento dessa obrigação. Então, cumprindo os requisitos para fazer esse pedido, poderia sim, então, pedir o afastamento de uma multa, ou o afastamento, né, decorrente aí desses atrasos, dessa mora, né. E aí, fazendo o link, é importante a gente pensar que comprovar, por exemplo, a teoria da imprevisão, ela não é, nesse cenário, a comprovação dela não é tão automática. Como eu mencionei anteriormente, ela acaba atingindo, muitas vezes, as duas pontas. Então, eu tenho que ter provas suficientes para mostrar que, naquele momento, para quem está pedindo, é muito difícil, é muito pesado cumprir essa obrigação, então ela precisa ser relativizada. E para outra ponta, ainda que ela possa sofrer algum efeito, ela consegue suportar. Então, às vezes, repactuar pagamentos ou excluir uma multa contratual, mantendo a relação geral rígida, né, saudável, para que seja cumprida de outra forma, parece sim ser um caminho razoável e que pode ter deferimento pelo Poder Judiciário também. Eu acho que Eu passo a palavra agora para Flávio, porque foi feita uma nova pergunta, Flávio, para você nesse momento. A Camila perguntou se no caso da opção trimestral, ela ocorre na DCTF ou no recolhimento do imposto de renda? Eu não me lembro com certeza, Anete, acho que você chegou a avaliar isso há pouco tempo, não foi? Pode responder você, eu não me lembro agora dessa parte operacional. Tá certo. Nós avaliamos recentemente, porque quando fazemos a opção, muito embora já tenhamos emitido pelo sistema a DCTF,
a opção ela é feita com o recolhimento da primeira parcela. Então, estamos entendendo, obviamente, o fisco pode fazer esse questionamento, no caso daquele contribuinte que já fez a opção, por exemplo, pela apuração trimestral, e agora com a pandemia, evidentemente, seria melhor que ele fizesse, certamente, seria melhor que ele fizesse a opção pela apuração anual. Ele já fez essa opção, vai constar da DCTF, que já foi emitida pelo sistema, que a opção seria o lucro real. Mas quando ele fizer o pagamento, se fizer o pagamento e caracterizando a opção no momento desse pagamento, ele procederia à retificação da DCTF. Como eu disse, o fisco pode questionar, mas teríamos argumentos para fazer essa defesa, porque a legislação fala expressamente que a opção se dá com o recolhimento e não com a transmissão da DCTF. Eu verifico aqui que não há mais perguntas, então gostaríamos de encaminhar já para a finalização. Vou disponibilizar todos os nossos contatos para que, se posteriormente alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer algum esclarecimento, algum questionamento para os nossos palestrantes, para mim também, nós ficamos à disposição de todos para que possamos responder a vocês as perguntas e indagações que forem feitas. Também sugerimos e nos disponibilizamos a todos que nos acompanhem no LinkedIn, temos feito esse acompanhamento diário das modificações no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Temos nos reunido constantemente para discutir questões técnicas e no nosso LinkedIn temos reportados todas as perguntas que nos são feitas, as nossas respostas, as nossas opiniões e também sempre veiculando informações importantes relativamente a esse cenário da pandemia. E eu gostaria de finalizar, já coloquei à disposição dos senhores os nossos contatos via e-mail, e gostaria de finalizar nesse momento com um pensamento que tem vindo muito sempre, de forma recorrente, à minha mente nesse momento de pandemia. O pensamento, e já encerrando, ele nos diz o seguinte: é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Que esta pandemia faça com que cada um de nós gere uma estrela dançante. Muito obrigada pela participação de todos, espero que tenhamos agregado e, mais uma vez, nos colocamos à disposição.